Mais uma vez oremos nesse instante. Nossa gratidão a Deus por tudo que o Senhor já tem realizado neste culto, ó Pai. Obrigado a Deus pela reverência do teu povo diante da tua augusta presença, ó Deus. Tu és o Senhor que é o soberano, ó Pai, das nações. A ideia do inimigo, que a tua palavra diz, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é chamado de perturbador, acusador, aquele que é mau, maligno, mas ele está repreendido no nome de Jesus Cristo, ó Pai. E a tua igreja segue, ó Deus, proclamando o evangelho, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, ó Pai, porque tu és o Senhor da igreja, e o Senhor está presente neste lugar, meu Pai. Ah, Deus, como o Senhor já tem falado conosco durante esse culto, agora, Deus, nós devemos permitir o Senhor falar, ó Pai. Deixa o Salvador falar. Deixa o Salvador tratar. Porque alguém que entrou nessa noite está precisando de um tratamento espiritual. E Tu és o Deus que cuida de nós, ó Pai. O Senhor não mudou. O Senhor está cuidando dessa família, dessa casa. O Senhor está tratando deste casal, deste jovem. Tu és o Deus que cuida, Pai. E nós queremos te agradecer pelo teu cuidado. Agora, Deus, a tua palavra que será proclamada, nos ajuda, Deus, nos dá entendimento na compreensão do que teu Espírito Santo quer falar, Deus. A mensagem, ó Deus, é poderosa porque vem do céu. É o Senhor que coloca no coração do pregador, porque a mensagem, ó Deus, fala primeiro ao nosso coração. E eu tenho certeza que o Senhor quer falar também a cada coração nessa noite. Nos dá um entendimento, ajuda-nos, em nome de Jesus, amém. Lucas capítulo número 7, Lucas 7, a partir do versículo número 11. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. A partir do versículo 11 já está aí um texto, e eu vou fazer a leitura sentado como os irmãos estão, mas com toda a reverência. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou no esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. A igreja pode ler comigo o versículo número 16. Vamos ver o verso 16. Leia comigo, irmãos. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: queridos irmãos, estamos diante de uma passagem
que só foi escrita num único evangelho, o evangelho de Lucas. Você não vai encontrar essa passagem nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João, e não vai falar muito, ouvir falar dessa cidade chamada cidade de Naim. Na verdade, um vilarejo, uma cidade com poucas pessoas, de uma rota difícil. Jesus tinha saído de Cafarnaum, andou pelo menos uns 30 quilômetros até chegar nesta cidade. E a palavra de Deus conta uma história dramática de uma mulher viúva, perdeu o esposo dela. Eu acredito que o esposo dela ainda morreu, jovem ainda na meia-idade. E naquela época, no contexto ali dos judeus, e na época do Novo Testamento, ali na era primitiva, como era difícil a situação de uma mulher. E quando essa mulher não tinha um marido, a coisa dificultava muito. Ainda hoje uma mulher passa por muitas dificuldades quando ela não tem um marido. Na verdade, quando a gente lê esse texto, a gente percebe algumas situações que a gente não compreende a priori quando você faz a leitura em algumas situações. Essa mulher, essa viúva de Naim era crente? Ela era crente. Mas aqui a gente não tem nenhuma informação, aliás, nem o nome dela. Naim era o nome de quê? Da cidade, não tem o nome dela. Essa mulher, dentro do texto, o filho dessa viúva, também o nome dele a gente não conhece. Mas certamente foi uma mulher que chorou amargamente. A gente vai ver no decorrer da mensagem algumas curiosidades que eu gostaria de apresentar. A mulher, nesse momento dramático da sua vida, eu creio, e naquele sepultamento, ou antes do sepultamento, ela fez algumas perguntas a Deus. E sabe, ela perguntou: agora já que o senhor levou meu marido, já estou envergonhada. Meu filho único que eu tenho, também ele foi embora. Alguns estudiosos chegam a dizer que era um rapaz de 20 anos aproximadamente, 20 e poucos anos, era um jovem que havia falecido. Ainda hoje, dependendo das circunstâncias financeiras e da condição de uma família, quando morre um jovem, aliás, a gente tem visto muitos jovens morrer. A gente não sabe a causa da morte dessa história que Lucas registra. Hoje pela manhã estávamos aqui com o diácono Charles, foi o momento de um testemunho, e ele chorou muito aqui hoje. Chorou muito lembrando de uma situação de um primo terceiro, de uma situação de uma mãe que chorou pela morte do seu filho de 17 anos apenas. A família ficou desesperada. E geralmente a lei natural, a gente pensa que vai embora nossos avós, depois vai nossos pais. Não imaginamos fazer o sepultamento de um filho. E nessa geração, e parece que isso tornou-se algo até corriqueiro. Muitos jovens que estão partindo, e muitas mães enlutadas, chorando o filho que perdeu. Às vezes perde para as drogas, às vezes perde para o crime organizado, ou não é verdade? Às vezes perde para esse mundo que hoje, mais do que nunca, uma situação tão difícil e desesperadora. Não sei quantos irmãos têm a experiência de já visitar um presídio. Como é que está lá? Você sabe que a maioria daquela comunidade carcerária é tudo o quê? Jovens. A maioria, tudo jovens. Quando há uma rebelião, a gente percebe também que os familiares ficam angustiados, mesmo sem ser visita, fica fazendo plantão para saber notícia, o que aconteceu, se morreu algum e como é que está a situação. Não é fácil a família conviver com essa dor. E no momento que eu estou pregando agora, nesse momento, tem muitas famílias chorando amargamente a vida de um filho que partiu, de uma filha que partiu. A situação cada vez mais está difícil. Eu acredito que hoje, quem tem suas crianças, seus jovens, seus adolescentes, aumentou a preocupação. E na tarde de hoje a gente chegava em algumas casas que a gente percebe isso visivelmente. O pedido de uma mãe: vou levar minha filha para a escola, e fico com o coração apertado quando levo ela para o colégio.
fico logo orando. Tem alguns pais que deixam o filho na escola e levanta a mão e já fica orando, para que o filho termine a aula em paz. Tem muitas coisas acontecendo, mas deixando esse contexto e visualizando esse texto, queria que os irmãos permanecessem com a sua Bíblia aberta ou acompanhando no Data Show. Vamos falar um pouco do filho da viúva de Naim e o que esse acontecimento provocou, um acontecimento que certamente foi marcante. A mulher, ela já estava sem marido, claro, uma viúva, sem o marido, e agora também perdera, deixa eu chamar a atenção novamente para o que o texto bíblico diz, para o único filho. Ela perdeu o esposo, mas tinha a garantia, porque era um problema social gravíssimo, porque não tinha aposentadoria e o filho iria garantir a sobrevivência, a subsistência da casa. E agora é um ambiente completamente de tristeza. Se você for olhar o texto, você vê as lágrimas, você vê a tristeza e como aquilo tocou no coração de Jesus Cristo. Um ambiente triste, frio, de sofrimento. Ninguém imaginaria que aquele enterro, aquele momento seria terminado e transformado no momento de glorificação ao Rei Jesus Cristo. Um momento, irmãos, de muita dor. E a Bíblia diz que Jesus vai operar este milagre. E alguns falam da casualidade ou da coincidência, mas eu fazendo a leitura e percebendo, alguns comentaristas, não tem coincidência, nem chega atrasado. Jesus chega na hora certa na minha vida, na sua vida também. E ele já via nos meus olhos, eu percebendo a tristeza e a dor que aquela mulher estava passando. É isso mesmo. Temos na tradição judaica, o corpo deve ser sepultado o mais breve possível, de preferência no mesmo dia da morte. Era uma forma cultural judaica de tratar os seus mortos. Isso mostra que aquele menino, aquele jovem, teria provavelmente falecido naquele mesmo dia. Porém, o nosso Jesus, como eu já falei, ele não chega atrasado. Ele sabe o momento certo de agir. Você pode dizer amém, irmãos? Eu quero dizer para você que Deus não está demorando. Ele chega na hora certa, na minha vida, na sua vida também. Duas multidões. Alguém já falou que é o encontro da morte com a vida. Uma multidão se cruzam com Jesus Cristo. Duas multidões. Uma estava levando morto e a outra vinha trazendo vida. Porque Jesus Cristo é vida. Você pode dizer para o seu irmão, Jesus Cristo é vida. E é sobre este episódio, essa história, este acontecimento, que quero trazer algumas reflexões e certamente aprendizado nesta noite para cada um de nós. Importante e espiritual. O primeiro momento que eu quero pensar nesse momento, vendo esse texto, o contexto geral da passagem desta viúva Naim. Vamos observar alguns pontos que eu considero importantes. A passagem da viúva de Naim só é mencionada, já falei de início, pelo evangelista Lucas. Em nenhuma outra parte vamos encontrar referência a respeito deste assunto. Somente Lucas. Esse milagre é composto de uma das 3 ocasiões do Novo Testamento que Jesus ressuscita aquele que estava morto. A gente sabe que houve a ressurreição de Lázaro. No caso de Lázaro, já estava morto e já fazia 4 dias e já cheirava mal. Foi uma ocasião também que trouxe um grande impacto, não só para a família de Lázaro, mas para toda aquela multidão que acompanhava o choro, a dor da família daquele homem. Outro enterro também que Jesus participou, embora a menina me parece que ainda estava viva quando ele foi chamado, a filha de Jairo. Mas depois que ele estava com aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, e ele curou, chegaram aqueles trabalhadores que trabalhavam com Jairo e disse: não incomoda mais o mestre, morreu. E até hoje, irmão, a gente pensa, morreu, acabou mesmo. Fazer o quê? Não incomoda mais o mestre, porque a menina de 12 anos morreu, e a dor de Jairo era grande. No capítulo 5 de Marcos diz que ele se jogou aos pés de Cristo chorando. Irmãos, é um desespero. Não sei se você já foi para um sepultamento de uma criança.
é um momento muito triste, é uma dor indescritível, aguda, ninguém pode imaginar. Eu estava terminando de fazer um sepultamento, uma certa experiência que eu tenho, e quando eu estava ali falando de alguém que já gozou seus 80 anos, e ali estava neto, bisneto, todo mundo observando, e eu trazia uma palavra de conforto. Pode ter 100, a família sente e chora, não importa. E naquele momento, quando eu estava já encerrando, entrou um pai, e o caixão estava na mão dele, e ali a dor era grande, os olhares se foi dirigido para aquela criança, e ele colocou ela ali no local, ali onde estava fazendo a cerimônia, a mãe desolada, a família segurando os dois, e tinha algumas pessoas que estavam perto de mim, não sei se o pastor Abisai estava nesse momento. Ele disse: papai, eu estou saindo, não aguento ver isso. A dor era grande. Minha filhinha, por que isso? Deus, por quê? E vem as perguntas, o desespero é grande. E aqui, meus irmãos, nesse contexto geral, Jesus Cristo, nessa situação em particular do texto que está na sua Bíblia, você está lendo comigo, uma grande multidão está acompanhando Jesus Cristo. Eu vi um comentarista, eu li a respeito, que parece que toda a cidade foi para esse enterro. As casas ficaram desertas, a dor era grande, todo mundo se comoveu, mas a cidade era muito pequena também. Ainda hoje essa cidade é muito pequena e muito pouco mencionada. O caminho para chegar lá é muito difícil. Jesus Cristo não parou, e andando ligeiro, um comentarista fala, eu acho interessante nessa dinâmica desse texto, ele tinha que percorrer 30 quilômetros para chegar naquela cidade, para chegar naquele momento. E Jesus Cristo, ele não se atrasa. Mas eu fiquei achando interessante a dinâmica, que a situação, 30 quilômetros de Cafarnaum, onde Jesus estava. Se você observar o capítulo 7, no versículo 1, você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o contexto geral. Jesus Cristo estava curando um servo lá do centurião. Ele estava onde? Em Cafarnaum. Capítulo 7, versículo 1. Diz o texto: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigido ao povo, ele entrou em Cafarnaum. E ele teve aquele encontro com o centurião. Isso é o capítulo 7, versículo 1. E vai acontecer tudo isso, em seguida Jesus, ele se apressa e vai para Naim. Alguém pode achar que é por acaso. Eu estava olhando a questão geográfica. Se você tem curiosidade bíblica, olhe como é difícil esse caminho para chegar nessa cidade chamada Naim. Alguns chamam de um vilarejo, e diz até o número. Alguns autores, historiadores, arriscam até dizer o número de pessoas, e era muito pequeno. Ainda hoje me parece, segundo alguns comentaristas, no lugar onde fica aproximadamente 1.800 moradores só. 1.800 moradores. É uma cidade extremamente pequena. E aquela multidão estava saindo da cidade para enterrar o filho único daquela mulher. Queridos irmãos, dentro ainda dessa perspectiva histórica, geográfica, era um dia de viagem um dia causticante, 30 quilômetros, um dia de viagem, um dia todinho, Jesus Cristo andou. Provavelmente ele chegou no portão daquela cidade no final da tarde, no mesmo dia que o menino morreu e que o enterro estava em andamento. O sepultamento estava em andamento. A multidão estava ali seguindo. Diz ali que era um minúsculo vilarejo galileu de Naim. É lembrado apenas aqui por Jesus Cristo. Trouxe de volta a vida de um filho. Somente por isso ele é lembrado. Daquela viúva, quando ele estava sendo levado pelo portão da cidade para ser enterrado. E a viúva só fazia o quê? Chorar. Só fazia chorar. E a gente compreende muito bem essa dor. Quando a gente lê a história dramática de Jó, fica todo mundo impressionado. Eu já ouvi alguns estudiosos perguntar: será que existiu esse livro mesmo, uma grande parábola, quando Jó perde quantos filhos? 10 de uma vez só. Então, meus irmãos, lembra do Salmo 30, versículo 5? Quem lembra? O choro pode durar o quê? Mas a alegria vem como? Diga assim para seu irmão: a tua alegria está chegando. A tua alegria é Jesus, já chegou. É você que está esperando, quem sabe, uma resposta. Está demorando, está tudo acabado. Aquela mulher já ia enterrar o filho. O contexto era esse. Queridos irmãos, pensando nisso, e também naquela mulher, como ela estava desassistida do ponto de vista social, não tinha recurso.
Era o marido que perdeu. Alguns julgavam até que era amaldiçoado uma mulher viúva naquele tempo. Tem algumas coisas que falam sobre isso. Como é que a mulher perde o marido e em seguida o único filho perde também? Pensando nesse ponto de vista financeiro, ela perdeu seu marido, já estava numa situação delicada. Aquela mulher tinha um único filho, agora também perdendo seu filho, ao qual provavelmente era a sua única forma de sustento. Ele tinha que sustentar a sua mãe. Estava em grande risco social, constrangimento, porque não havia ninguém que pudesse cuidar dela. Queria dar essa visão para os irmãos entenderem o desespero daquela mulher. Não só porque talvez ela queria até morrer. Eu vi um texto falando, um comentarista dizendo que a mulher pediu a morte. Eu quero morrer também porque o Senhor levou meu filho e eu deveria morrer. Agora é comigo, o que é que eu vou fazer mais nessa vida? Não tem sentido. Já perdi meu esposo e agora perco meu único filho. Porém Jesus, irmãos, tudo vê. Jesus tudo vê, você sabe disso? Ele sabe a tua dor. Eu me lembro quando Jesus Cristo chegou naquele tanque de Betesda. Ele foi procurar um homem que estava quantos anos ali? 38 anos. Era o homem que estava mais tempo ali sofrendo. Jesus passeando naquele lugar, e ele vai justamente naquele lugar. Você sabe que Deus, ele conhece tudo sobre mim e sobre você. E não consta aqui que essa mulher gritou. Acho que ela nem viu Jesus chegar. Ela estava tão concentrada naquele momento final, naquele cortejo, e ali aquela mãe, junto com aquela caravana, indo sepultar seu filho, e enquanto isso, parece que tudo ali realmente estava perdido. Mas eu quero abordar outro ponto, que eu acho interessante, a caravana de Jesus. A gente falou da caravana da morte, a caravana do choro, das lágrimas, acabou tudo, agora vem uma caravana diferente. Muitos analisam essa história e podem até pensar que foi simplesmente uma coincidência de Jesus estar passando naquele lugar, naquele momento. Que coincidência! Jesus apareceu justamente no momento que aquele cortejo estava saindo da cidade. Jesus, ele aparece. Porém, nosso Deus não trabalha com coincidência, não. Ele é o dono e criador do tempo, amém, igreja? Ele trabalha no tempo exato, na hora certa. E aqui, queridos irmãos, a caravana de Jesus vai ao encontro daquela mulher. E aqueles que levavam o morto, interessante que Jesus sempre está disposto a se encontrar conosco e trazer felicidade. É aqui interessante que eu queria pontuar. Veja o versículo número 13. Olha o versículo 13. Jesus se aproximando, quando vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. Aí alguém comentou assim: Jesus se compadeceu do filho jovem ou dela? O texto diz que compadeceu da mãe, do sofrimento da mãe. Porque a morte para Deus não tem essa tragédia que a gente vê. Ele não vê desta forma. Mas ele estava olhando aquela mãe, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua dor. Veja o verso 14 aí, a igreja me ajuda, vamos lá? Chegando-se, tocou o quê? Digam bem forte: jovem. Que Jesus diz assim: jovem, eu te digo, levanta-te. Acabou, levanta-te. E Jesus chegou, e aquela mulher, primeiro ele disse para a mulher não chorar. O tema da mensagem, eu fiquei pensando esse texto: não chores. E a gente às vezes está chorando, chora mesmo. Às vezes eu escutava uma música quando eu fazia parte de um momento de uma rádio, dizia assim: a última lágrima. Eu ficava sempre pensando nessa: quem é a última lágrima? Uma cantora colocou uma música: a última lágrima, eu já não tenho mais chorar, já não tem mais lágrima, tanto sofrimento, a última lágrima. E aquela mulher certamente estava se derramando, talvez perguntando como será a minha vida após esse sepultamento. E ali não parece que ela estava com esperança, nem clamando a Jesus, diferente das irmãs de Lázaro, que todo o tempo olhava para o caminho para ver se Jesus chegava. Diferente de Jairo, que estava ali também ao pé, embora que depois recebeu a notícia, Jairo também desanimou. Mas aqui, meus irmãos, eu fico pensando que Cristo, ele nunca esquece da gente. Eu jamais me esquecerei de ti. Pode uma mulher esquecer do seu filho que tanto ama, mas ainda se essa mulher esquecer do filho, todavia, eu nunca me esquecerei de você. A gente vê o drama de uma mãe, e quem é mãe aqui sabe que é verdade, é fiel. Mas eu quero dizer que o amor de Deus é maior, e o cuidado de Deus é maior na minha vida e na tua vida também.
Jesus Cristo vem com a sua caravana e vem trazendo vida, e vem trazendo esperança. E quando Jesus chega, tudo muda. Alguém fez um comentário, e é verdade, nunca Jesus fez um sepultamento, nunca. Os discípulos não tinham muita experiência para aprender com Jesus em sepultamento, como fazer o enterro. Quando ele chegava, o enterro acabava, porque ele é a vida. Jesus Cristo não é diferente, para ele nada é impossível. Então, meus irmãos, sabe o que é que eu percebo aqui nessa passagem? Jesus enxergando a nossa dor. Você sabe que ele enxerga o que ninguém enxerga. Alguém está sentado de você, talvez você cochilando, cansado, e nem tem ideia como você chegou aqui, a sua dor. Mas Jesus, ele conhece tudo sobre mim, ele conhece tudo sobre você. E certamente aquela mulher, apesar da gente não ver nenhum momento no texto falando de uma mulher que vivia em oração, ou a líder de sinagoga, uma mulher que ia buscando, mas era uma mãe que certamente clamava e desejava seu filho. Como é que eu venci esse menino? E Jesus escutando tudo. Irmãos, Deus ouve tudo, a nossa dor, o nosso sofrimento. Foi assim com o povo dele lá no Egito, 450 anos, 430 anos de dor, e ele escutava o gemido do seu povo. Você sabia que o crente, quando ora, o Senhor responde? Aleluia. A lágrima dos crentes, ele estremece o monte. Já a gente está cantando essa música. E quando ele fala, irmão, tudo acontece. Menino, levanta. E o texto fala algo impressionante. Jesus enxerga a nossa dor. Nesse versículo 13a, coloca aí, varão, 13a. Veja o 13. Vendo-a o Senhor se compadeceu dela. Ó, irmãos, quem crê que Deus está vendo o seu coração agora do jeito que está? Ele olha tudo que está acontecendo. E você talvez aqui, chegou a irmã e disse assim, vai ter encontro de casais, e Deus olhando no coração daquela esposa. Sabia que Deus olhou o seu coração naquele momento? E Ele sabe da sua dor. Ou você, quem sabe, seu filho, quando falou no cine também, que eu queria estar com minha família. Eu queria dizer que nem Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus tem dado tanta oportunidade a gente, irmãos. Mas muitas vezes a gente está distanciando de Cristo. Não goza do privilégio de estar na casa, de estar alegre. Não tem um privilégio de buscar a fidelidade. Às vezes é infiel. O Senhor, apesar de ser tão fiel, e nós somos infiéis. Mas aqui o texto falando que Jesus agora, enxergando a dor. Ele enxerga porque Ele conhece tudo sobre mim e sobre você. É nesse episódio que encontramos 3 difíceis tragédias. Primeiro, uma tragédia, a morte de um jovem. Sim, não era tempo dele morrer, era jovem. A gente não espera que o jovem morra logo cedo. Que ele viva, que ele case, que ele tenha filhos, que ele construa. Rapaz, sabe quem morreu? Quem? Aquele irmão, rapaz, qual a idade dele? Já tinha 100 anos. Estava no tempo, ele estava cansado. O pessoal às vezes diz isso ou não diz? Estava cansado. Mas quando você diz, morreu o filho da irmã, qual a idade dele? Tinha 15 anos, isso é um abalo. Ou não é verdade? Quantos anos dele? Tinha 10 anos. E morreu, é uma agonia. Mas é assim, na prática. A morte de um jovem, a tragédia é essa. Outra tragédia, do ponto de vista daquela comunidade, naquela época, naquela cultura, ele era filho único. Era o único filho daquela mulher. Morreu jovem e era o único filho. A morte de um filho único de uma viúva poderia ser muito bem um tema da mensagem. A morte de um filho único de uma viúva. Eu fico pensando naquela parábola que Jesus Cristo conta sobre o dever de orar, lá em Lucas capítulo 18, e nunca desmorecer. Ele fala de uma pobre viúva que ficava apelando para um juiz. Lembra dessa parábola? E Jesus Cristo sempre se compadeceu das viúvas, daquelas mulheres. Naquele tempo ele conhecia o contexto. A Bíblia fala que Jesus viu aquela mulher, ele percebeu a tristeza daquela mulher, e nesse momento de tão grande dor, ele não fala nada, ele só diz à mulher, não chores. Ele diz para aquela mulher, não chore, lá no versículo 13. Ele não ignora aquela multidão, a lei cerimonial. Ele não podia tocar no morto, porque não era proibido. Mas aquelas pessoas que carregavam o morto, eu vi um comentário, já sabia quem era. Quem está se aproximando é Jesus. E quem conhece Jesus sabe o milagre que Ele faz. Sabe quem está chegando é Jesus. Sabe quem vai dar vitória é Jesus. Sabe quem está na minha casa é o Senhor Jesus. Sabe quem está cuidando do meu filho é Jesus. Sabe a quem eu entreguei minha causa? A Jesus. E se entregou a Jesus, Ele resolve.
Você não vai ver nenhuma resistência, ninguém proibindo. Veja o que acontece. Versículo 14. Ele viu a mulher, mandou ela não chorar. E agora ele chegou-se. Era uma tábua, o morto embrulhado com pano. Embrulhado, não tinha nada encaixando, era um embrulho. Sabe disso, né? Era embrulhado, um pano em cima. Jesus chegou junto, tocou o esquife. E parando, ele para um enterro. Jesus para enterro, já pensou, irmão? Isso é muito forte, irmão. Para enterro, nunca ouvi essa história não, só a Bíblia fala sobre. Ele parou naquele momento e agora Jesus está falando com o morto. Ele fala: Lázaro, lembra disso? Vem para fora. Jesus fala com quem ele quer. Jesus fala. Diga assim: Jesus fala. E ele está falando com você hoje. Para ele nada é impossível. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Não era um líder não, era um grande sou. Era o Deus Todo-Poderoso. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É Jesus que estamos falando aqui nessa noite. É Jesus que cuida de mim. É Jesus que cuida de você. É Jesus que anda sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: jovem. Era jovem, né? Rapaz. E o rapaz estremeceu lá, meu irmão. Começou a estremecer. E diz uma coisa interessante: eu te mando. Ah, irmão, é me dado todo o poder no céu e na terra. Eu te mando. Quando Jesus manda, chega a vitória. Quando ele manda, eita lá, até o inferno estremece. Jesus vai dar uma ordem a teu respeito nessa noite. Você crê, meu irmão? Quando ele dá ordem ao respeito, vai acontecer. Creia. É desse jeito que a Bíblia diz: eu te mando. Pedro ficou, foi calado. João, Tomé, todo fez. E é que ele está mandando o menino se levantar. Vocês estão ouvindo isso? Ou vocês não pensam que a multidão que veio com ele ficou admirado? Mas ele pode, isso. Menino, rapaz. Ele chama no rapaz, o jovem, né? Jovem. Quem for jovem aqui, fica de pé, o jovem. Quem vai o jovem, fica de pé um pouquinho, jovem. Os jovens, todos os jovens, adolescente e jovem, adolescente também. Adolescente fica de pé, pronto. Tem um número muito bom de jovens. A impressão que eu tenho quando eu estava aqui, o Espírito Santo está falando assim: eu estou falando com jovens aqui nessa noite também. Jovens que estão deitados como se tivesse morto. Está na hora de se levantar. Está na hora de parar com desculpas. Porque Deus, ele manda, Jesus vai lá. E ele quer te usar na terra. O olhar do jovem tem que ser para Cristo. Você tem dom, canta, não pare de cantar. Você gosta de evangelismo, vem evangelizar. Toda tarde a gente tem durante a semana. Faça a obra do Senhor, jovem. É para cantar, cante. É ensaio, vem para o ensaio. Faz a obra do Senhor, que Deus tem coisa grande na tua vida. Pode sentar, pode sentar. Jovem, eu mando, eu te mando. Levanta-te. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Vamos lá. O que foi que aconteceu? Sentou-se. Olha, o que estiver o quê? E passou o quê, irmão? E Jesus o restituiu para quem? Agora, será que a gente consegue visualizar pela fé como ficou essa mulher? Jesus ficou: mulher, não chores, não chore. E ele falou: agora eu vou lá. Não chores. Você nem está me pedindo, mas eu vou fazer o que tu queres. Agora eu vou fazer uma coisa maior. Passasse a noite toda alisando teu filho, gritando em cima dele e tal, e agora estás enterrando, pois eu cheguei. Sabe que quando Jesus chega, ele muda e tudo, sabe? Ele muda tudo. Jovem, que coisa. E ele sentou-se. Então, a voz de Cristo ninguém pode. Ele sentou-se, o que estivera morto, e passou a falar. Irmãos, todo mundo fica pensando: o que foi que aquele jovem disse? Foi muito emocionante aquele enterro. Mamãe, sei lá como foi. Mamãe, estou aqui, mamãe, vem cá, calma, estou aqui, estou bem. E nem sabia o que estava acontecendo. E que multidão é essa? Aquele jovem começou a falar, e Jesus perto dele. Sabe por que você fala? Porque Jesus te dá ordem. Agora, sabe quem deve falar? Fale das coisas dele. Você é professor, ensina, trabalha, faz as coisas. Começou a falar.
E Jesus Cristo não comentou nada sobre a fala daquele jovem. Eu também não sei, nem vou ficar aqui também fazendo conjecturas. Mas ele simplesmente pegou o menino e deu a quem? A mãe. Mãe, escuta essa palavra nesta noite. Deus vai restituir tua filha, Deus vai restituir teu filho e vai deixar na tua mão. Você é mãe, você crê que Deus pode fazer esse mistério. Você está em casa, você crê que Deus pode restituir tua casa e deixar nas tuas mãos. Jesus gosta de fazer isso. Quando subiu lá na família de Jairo, ele chamou a mãe e o pai. A menina se levantou e fez dar de comer a ela e deixou na mãe dos pais. Aquele filho que deu dor de cabeça e morreu, ele depois restituiu, o profeta orou e entregou a mãe. Vamos seguir em frente, é o que aconteceu. Como foi que o povo ficou, irmão? Eu também ficava, todo mundo está aqui. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E mais, Deus visitou quem? Que impacto na vida dessa mulher. A gente está falando sobre uma EBD, uma escola dominical que dá impacto. E esse na vida dessa mulher, como foi? Jesus enxerga a nossa dor. Diga para seu irmão, temendo: Jesus sabe tudo que você está, ele enxerga a tua dor. Ele sabe a tua preocupação. Ele sabe como você chegou até aqui. Ele sabe o que tem para resolver na tua vida. Quem sabe você está deitado do ponto de vista espiritual. Jesus manda você sentar, mas depois se levantar e fazer a obra dele. Irmãos, o nosso Jesus Cristo, ele enxergou a situação daquela mulher, compadeceu-se daquela luta, daquela mulher, e ele parou aquela lágrima. A gente leu aqui hoje, o Senhor, ele estanca a nossa lágrima, a nossa dor, e triunfou sobre a morte. Aquele filho ressuscitou, e ele devolveu a esperança. E eu quero já pensar em concluir, a igreja fica em oração. O que é que eu penso nessa noite? A compaixão de Jesus pela nossa vida. Você sabia que Deus tem compaixão de nós? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui, meus irmãos, o irmão fica em oração nesse momento. O melhor significado que podemos encontrar sobre compaixão, o que Jesus teve para aquela mulher, é sentir a nossa própria pele, o que o outro sente, a sua dor. Trazendo isso para a passagem que estamos estudando nesse momento, imagine Jesus naquele momento sentindo a dor, a tristeza e a falta de amparo daquela mulher. Com certeza, conhecendo o mestre, ele não ia deixar passar batido. Você lembra lá em Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, quando Jesus viu uma multidão como ovelha que não tinha pastor? Ele desmaiou. Ele disse assim: olha, na verdade a seara é grande, mas tem pouco trabalhador. Eu vi uma exegeta fazendo um comentário desse texto, disse que Jesus passou mal e pegaram ele. Ele passa mal quando vê alguém sofrendo. Hoje vivemos num mundo que as pessoas estão indiferentes ao sofrimento do outro. Jesus não é indiferente, não. E ele usa a sua igreja para que sua igreja dê de comer, para que sua igreja ore, para que sua igreja ore por esse mundo. Jesus Cristo, ele não passou, ele se encheu de compaixão. Todos os milagres de Jesus Cristo, a gente pode ver, ele envolve o amor dele, a compaixão que ele tem pela pessoa que está perdida. Além disso, vemos que a compaixão era relacionada àquela viúva. Não há indicação de que Jesus tinha se comovido pela condição do filho. O filho estava morto, nem falar falava, mas era uma mãe que chorava pela morte do seu filho. Cristo, ele não vê essa morte como a gente vê, eu comentei já isso, mas ele estava olhando aquela mulher que estava sofrendo. E aqui a gente vê o milagre da ressurreição. Você lembra que Jesus Cristo disse a Maria e a Marta: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele fala sobre isso. Eu sou a ressurreição e sou o quê? A vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Irmão, onde Jesus está, o milagre acontece. Ele tem milagre na minha vida, na sua vida também, sem dúvidas. Esse é o cerne da história. Quando a vida volta e quando toda a esperança chega. Eu quero dizer que Jesus Cristo é a nossa única esperança. E se você perdeu a esperança, a mensagem significa que Ele quer te dar esperança na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério. Ele quer mudar a tua vida. O toque de Jesus, irmãos,
naqueles que produziam uma reação imediata e aqueles que o levantaram. O Criador é aquele que dá vida, Ele é poderoso. O homem sem Ele não é nada. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. O que mais nos marca é a palavra que tem poder. A palavra de Cristo tem poder. E ali fez um milagre na vida daquela família. A promessa de Deus na nossa vida vai se cumprir. Mesmo que esteja morto, viverá. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele te prometeu, vai se cumprir na tua vida. Está lá em Números 23, 19. O efeito do milagre sobre aquela multidão foi tremendo. A multidão ficou temerosa. O temor dominou aquele povo. Uma evidência tão inconfundível da presença e do poder do Senhor. Veja o verso 17. Verso 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por todos os lugares. Mas, irmãos, o que é importante, eu queria que a igreja orasse e escutasse com cuidado essa palavra nesta noite. Por favor, incline sua cabeça. Veja o que acontece. É importante a gente destacar, mencionarmos que qualquer milagre que sobrevive, que vinha na nossa vida, sobrevive na nossa vida, toda a honra e toda a glória sempre será para quem? Para Deus. Não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Nós, como seres humanos e pecadores, não conseguimos nada se não for a graça e a misericórdia de Deus. Assim como naquela ocasião, depois de todo o ocorrido, renderam glória a Deus. Da mesma forma, tem que ser em nossa vida. Tudo o que acontecer na minha vida, na tua vida, glorifica o nome do Senhor. O que acontecer grande, ou você acha que é pequeno, deve ser atribuída a glória ao Senhor. Aquela promoção, aquela coisa que você era para ser demitido e não foi, o livramento foi de Deus, a glória é para Ele. Nenhuma obra conhecida de Jesus até este ponto criou tanta agitação, e nenhum relato se espalhou com tanto entusiasmo, alcançando uma distância tão grande até os dias de hoje. Eu queria que você escutasse essa música nesse instante. A gente vai trazer um louvor, e eu quero dizer que aquela viúva, apesar da gente não colocar, incluir ela no rol das mulheres de oração, mas o que uma mãe faz quando o filho está no doente, o que uma mãe diz a Deus na hora do sofrimento, e Deus, Ele certamente atendeu aquela mulher. Ele foi de encontro àquela viúva. E eu queria dizer para você nesta noite que há solução para o seu problema. Eu não sei o que é, o que está acontecendo na tua casa, na tua vida, o que você acha que perdeu. Eu perdi, pastor, e até já sepultei. Pois Jesus Cristo, na sua palavra hoje, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Assim como Ele fez ali naquela cidade Naim, Ele faz aqui no Timbi. Você crê que Ele faz no Timbi? Ele faz em Camaragibe, Ele faz na tua cidade, onde quer que você esteja ouvindo. Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Quando você receber a vitória, não esqueça, toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Vamos nesse momento ver essa mensagem musical. Graça e paz, igreja. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e derrota. Sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. É verdade. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória. Você está entendendo? Só para te fazer feliz. Olha o que acontece com a igreja. Veja o que acontece. Canta com a gente, vamos lá. O crente quando chora, o Senhor responde. Não chores, Deus responde, viu? Quando a gente chora, se humilha, Ele dá vitória, aleluia. E quando Ele chora, o Senhor atende. Ele atendeu aquela viúva, clamava no seu coração. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele
igreja de pé, vamos lá, gente. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Escuta e fique em oração. Mesmo quando adorava, Sofrimento e humilhação de Ana. filho, ela clamava. E ela chorou muito. O Senhor atendeu. Atendeu também a quem? Olha. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo, lá de Naim. Então, canta, igreja. O crente quando chora, o Senhor responde. Oh, aleluia. A oração do crente estremece o monte. Você crê? E quando ele chora, o Senhor atende. Bendito para sempre é teu nome, Jesus. Tem um grande valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá de cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Oh, aleluia. As orações, mesmo quando adorava. Verdade, meu Deus. Por um filho ela clamava. O Senhor Ele atende a nossa oração. Clama a mim e responder-te-ei. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, Vive no meio da gente. É o mesmo. mesmo e não. Aleluia. Ele é o mesmo. É o mesmo e não mudou. Ele é o mesmo. É o mesmo e não. Jesus é o mesmo. De ontem, hoje e eternamente. Igreja em oração, um minuto só. Fica aqui, irmã Samuel. Fica orando. Tem alguém dizendo do seu lado, dizendo que tudo acabou. E não acabou não. Com Jesus sempre há mudança. Com milagre na tua vida pode acontecer. Pastor, não tem jeito para meu filho. Não, tem jeito para ele. Teve jeito para o filho da viúva. Se você naquele enterro perguntasse a ela, ela tinha perdido toda a esperança. Tem esperança para a tua casa e para a tua família. Mas pastor, eu me afastei, eu vacilei, e Deus me perdoa. Sim, Jesus tem compaixão de nós. Ele é aquele que, o som do coração. Você é crente, irmão. Você é um servo, você é uma serva. Não sei o que foi que levou você a se afastar, mas nessa mensagem cheia de compaixão de hoje, Deus está te chamando de volta. Você crê nessa chamada? E você está orando. Pastor, e Deus atende a minha oração, estou tão afastado. Deus está vendo tudo, Ele vê tudo. Quem é você que nesta noite, eu quero voltar, pastor? Esse Deus é tremendo e Ele tem me dado a oportunidade. Faz um sinal. E eu quero dizer, Deus te abençoe. Eu não sei o tamanho da distância que você tomou, mas nesta noite Deus está te chamando de volta. E olha, e você vai sentar. Você já não está fazendo mais nada, nem está. Deus vai te levantar e o nome dele será glorificado. Quem sabe você está orando por alguém agora. Você que está aqui nesta noite, quem é você? Você quer fazer um sinal? Pastor, ore por mim. A minha vida está caída, mas eu creio que Deus pode me colocar de pé, como Ele fez com o filho pródigo. O filho pródigo estava caído, mas levantou-se, o pai ali o abraçou. Você está caída? Você está caído? Você sente que sua família não está bem? Porque você não volta? Eu quero, pastor, voltar nesta noite. Eu quero me aproximar, pastor. Eu sou crente, já sou até batizado, mas eu estou me sentindo fraca, estou me sentindo fraco. E nesta noite eu quero confessar diante do Senhor que eu quero voltar ao primeiro amor. Quem é você? Eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Você tem coragem? Tem coragem de voltar nesta noite? A mensagem foi tão clara. Deus chamou você, quase que você não chegava aqui hoje. Olha, quase tudo aconteceu para você não vir, e você veio. E eu vou dizer algo, tem alguém
Jesus Cristo, alguém tem orado por você, não sei se é sua avó, sua mãe, o seu pastor, só tem alguém orando, sempre tem alguém, e você sabe o tamanho da queda que aconteceu na sua vida. Ele está te levando, chamando você de volta, para você ser mais participativo, para você chegar mais na obra dele. Você está entendendo isso? Eu não vou insistir, porque eu sei que está bem compreensível. Talvez você está indo num caminho de morte. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas no final é o enterro mesmo. Mas aquele enterro não aconteceu e o rapaz voltou para casa. Como é que você quer voltar para casa hoje? Você quer voltar para Cristo? Eu quero, pastor. Eu tenho um sonho ruim, eu não durmo bem, a minha vida está uma agonia, mas nessa noite eu quero voltar. A igreja está orando, você está orando, irmão? Tem alguém aqui se debatendo, uma agonia, mas Deus está chamando. Você quer voltar? Não precisa vir aqui à frente, onde você estiver, faça um sinal com a sua mão. Essa mensagem, pastor, foi todinha para mim, porque esses dias têm sido difíceis, e eu estou afastado, mas eu quero voltar. Porque eu não quero pedir para quem precisa de oração, porque eu preciso também todos. Eu quero saber se alguém nessa noite reconhece que se afastou e quer voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Quem é a primeira pessoa? Corajosamente diga assim: sou eu. Deus sabe minha vida como é que está, e nesta noite eu estou voltando para Cristo. Eu estou voltando para a casa do Pai. Um dia eu até levantei minha mão, mas eu estou distante e eu quero me achegar mais a Cristo. Alguém nessa noite, para a glória de Deus, quem é você? Igreja está em oração? Tem alguém aqui? Tenho certeza que alguém aqui está ouvindo essa mensagem, e essa palavra, pastor, foi para mim, e eu no meu coração já decidi. Você quer publicamente anunciar isso? Eu estava lendo lá em Mateus capítulo de número 10, quando Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Dito esse versículo, você ouviu a palavra, você quer confessar que você precisa voltar? Sou eu, pastor, eu confesso. Tem alguém orando para mim, quase que eu não vim à casa do Senhor hoje. Obrigado, meu Deus, pelo culto desta noite, pela tua palavra, que ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, ó Pai. Uma história tão comovente, ó Pai, de uma viúva desesperada, que vai, ó Deus, levando seu filho ao sepultamento, e uma multidão chorando com ela, mas quem chega é Jesus. Que história maravilhosa, ó Pai. E ele chega mudando tudo. Jesus Cristo, ele muda aquilo que diz que está condenado, não tem mais jeito, ele muda, porque ele é o Deus do impossível. Assim, ó Pai, eu peço, eu faça na vida de alguém, talvez algum constrangimento, sei lá, alguma situação que não quis fazer essa pessoa se voltar, mas no seu coração, ó Deus, tomou posse da palavra, que tem solução, não vai ser o fim, tem solução, e a solução é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu Deus, Tu és a única esperança. Obrigado por essa palavra, Deus, e obrigado por todos que escutaram nessa noite. É uma noite de reflexão do Teu poder e da Tua providência, Pai. Como o Senhor percebe um coração aflito, e o Senhor não fica indiferente. Obrigado pela Tua palavra nessa noite, que não volta vazia, mas produz um efeito em muitos corações, ó Pai. Eu creio que será uma semana de reflexão do Teu amor e da Tua compaixão, ó Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Ah, Deus, leva-nos em paz para nossos lares, ó Deus, e nos dá uma semana na Tua presença, de livramentos e de arrependimento também, ó Pai. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?